Sobre as melhores espécies para criação, a gente tem que avaliar principalmente 3 fatores. São 3 pontinhos que você deve avaliar para descobrir qual a melhor espécie para você criar aí no seu próprio meliponário. Quais são esses 3 pontinhos? Primeiro, as espécies que estão ocorrendo na sua região. Sabe por que você tem que prestar atenção nisso? Porque se você não avalia as espécies que estão ocorrendo na sua região, você abre portas, por conta do desconhecimento, para comprar ou para adquirir colônias de espécies de fora da onde você está. Tanto de bioma quanto de ecossistema, tá? A região que eu falo da sua região de ocorrência. Quais são os problemas disso, Gabriel? Bom, existem problemas tanto para as espécies que estão na sua região, que são nativas e são endêmicas, quanto para as espécies que serão trazidas de fora, se o bioma ou o ecossistema for muito distinto. Um exemplo claro, urso nordestina no sul do Brasil, né? Isso é legal a gente evitar, primeiro, pelos danos ambientais que podem ser causados, segundo, pelos danos às próprias colônias, que vão ser dependentes de alimentação, dependentes de aquecimento, de uma série de fatores que faz com que o meliponicultor tenha que ser, de certa forma, escravo daquelas colônias. Ele não consiga ficar livre e ficar tranquilo em saber que as suas abelhas estão se desenvolvendo, ele precisa apenas fazer algumas verificações, tá? Por isso mesmo, é importante a gente se atentar e dar preferência, prioridade para as espécies que estão em volta da gente. Mas, Gabriel, eu não faço ideia das espécies que ocorrem aqui, rapidamente falando, no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem uma ocorrência gigantesca de espécies de plebeia. Quais são as principais mirins que ocorrem no sul do Brasil? A gente vai ter mirim droriana, mirim emerina, inclusive em temperaturas muito baixas, tá? Outras espécies do sul, a guaraipo negra, uma espécie endêmica do sul, que é Melipona bicolor schenck, a Amandaçaia mqq, que é uma espécie específica exclusiva do sul do Brasil. Então a gente tem várias espécies no sul que podem ser mantidas tanto para uma criação comercial, para produção de mel, quanto para uma criação de hobby, quanto para a própria conservação. Com a guaraipo negra, por exemplo, está ameaçada de extinção, e é legal, inclusive, muito bom, meliponários que criam essas espécies. Região sudeste tem um monte de espécies. Tem lambiólios no interior de São Paulo, já próximo do Cerrado. Aqui no litoral, bugia, toda a Mata Atlântica, né? Inclusive no sul tem bugia também, na Mata Atlântica. A gente tem Mandaçaia e mqq aqui no estado de São Paulo. No sudeste, a gente tem outras espécies, Melipona quinquefasciata, que é a Mandaçaia de chão. Vai um monte de espécies. Centro-oeste, Friesiomelita, tem mirins também. Centro-oeste também tem Mandaçaia. Centro-oeste tem a Melipona rufiventris, que é o urussu lá do Planalto Central. No Nordeste, um monte de espécies de urussus. No Norte, um monte de espécies de urussus. Então, dê prioridade para as espécies que estão ocorrendo na sua região. Fechou? Espécies de fora, normalmente, é furada por vários fatores. Segunda coisa, segundo ponto que é importante também da gente entender, são as espécies que você captura em iscas PET. Normalmente, essas abelhas que você captura em iscas PET, além de espécie como colônia também, falando das duas, são as melhores para você iniciar. Sabe por quê? Porque além de você estar capturando em isca PET somente espécies que estão ocorrendo na sua região, você captura em isca PET e essa colônia se firma em isca PET somente se ela for uma colônia de um genótipo bem desenvolvido. O que é um genótipo bem desenvolvido? É quando uma colônia, uma espécie, uma genética, entre aspas, de uma certa abelha, ela consegue se desenvolver apesar das adversidades. E uma enxameação depende de muito alimento, depende de muito trabalho, depende de muitas operárias. Então, se uma colônia consegue se desenvolver após o processo de enxameação e se tornar uma colônia definitiva, é sinal de que esse é um genótipo muito bom. Então, colônias que são capturadas são muito boas para a gente criar e para a gente multiplicar, para a gente manter no nosso meliponário. Terceiro ponto importante, as espécies mais resistentes. E isso eu digo principalmente para quem está começando na atividade. Quais são as mais resistentes, Gabriel? Olha, as mais resistentes normalmente, além delas serem mais abrangentes em termos de ocorrência, né? Porque elas são resistentes, elas conseguem se dissipar por mais espaços, por mais locais, né? Vai crescendo a área de ocorrência dela. Elas são espécies mais generalistas em coleta de alimento, o que torna elas resistentes. Por quê? Porque são espécies que têm uma gama de plantas que ela utiliza para coleta gigantesca. Ou seja, essa abelha ela tem em qualquer região, na maioria dessas regiões, possibilidade de coleta de alimento fácil. Porque mesmo que não tenha mata nativa, ela coleta em algumas plantas exóticas, algumas plantas naturalizadas. Coisa que espécies mais exclusivas, que têm uma alimentação mais complicada, né, como a bugia, por exemplo, já não consegue fazer. Agora, abelhas como jataí, amandaçaia, as próprias mirins, principalmente mirim droriana, iraí,
são espécies resistentes com relação à coleta de alimento e área de ocorrência ampla, o que tornam elas espécies muito utilizadas por meliponicultores que estão iniciando, porque são espécies que, se tiver um pasto adequado, espécies que, se tiver ali uma caixa adequada, um meliponário adequado, elas não dependem de tanto manejo, a não ser, claro, que se aconteça algum problema, com ataque de inimigo natural, enfraquecimento, morte de rainha, aí vai depender de manejo como qualquer outra espécie. Mas normalmente, essas que têm uma abrangência de região de ocorrência e também de plantas usadas para coleta de alimento são espécies mais resistentes e muito aconselhadas para quem está querendo começar na criação. Você ainda tem chance de ser um curador da terra. Você quer estar fazendo parte da maior comunidade de curadores da terra e meliponicultores conscientes do Brasil, mas não conseguiu se matricular no programa Abelhano 100%? Pois eu vim aqui para te dizer que você tem uma nova oportunidade, muito mais acessível, uma oportunidade nunca antes vista na história do projeto Abelhano Mundo Afora, para um programa que vai transformar a sua realidade com as suas abelhas sem ferrão, que ninguém ainda teve acesso, mas que você vai ter a chance de ter acesso. Eu vou te mostrar como conseguir as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão em até 20 dias, utilizando iscas estratégicas que capturam mais, em um programa exclusivo. Para você conhecer mais sobre essa oportunidade que vai durar por pouquíssimo tempo, essa oferta que vai ser incrível e este programa inovador que nós nunca antes disponibilizamos, é só clicar no link que vai aparecer no centro da sua tela. Eu estarei esperando por você lá com a sua nova camisa, um futuro curador da terra.